Depois de algum tempo, de um breve intervalo, estamos voltando com a série A Arqueologia do Saber, essa obra-prima de Michel Foucault. Estamos nos aproximando das partes finais, estamos na parte 4, a descrição arqueológica. E o capítulo hoje é o capítulo 1, Arqueologia e História das Ideias. Então vamos lá falar um pouquinho aí desse capítulo que Foucault traz na Arqueologia do Saber. Como já falado nos episódios anteriores, nessa parte 4, a descrição arqueológica, Foucault está trabalhando aí as análises em prática, colocando aí, exemplificando como que se daria uma análise arqueológica, uma análise histórica, ou se nós podemos chamar uma análise discursiva no método arqueológico. Então, tudo que ele fez na introdução e nos capítulos precedentes que nós retratamos nos episódios anteriores, ele abordou esse método arqueológico, falando dos conceitos que ele estipulou para este método, né, como a função enunciativa, os enunciados, a formação discursiva, a formação dos objetos. Agora, ele começa a dar exemplo de como seria colocar este método em prática. Então, ele começa da seguinte forma. Pode-se agora inverter o procedimento. Pode-se descer no sentido da corrente, e uma vez percorrido o domínio das formações discursivas e dos enunciados, uma vez esboçada sua teoria geral, correr para os domínios possíveis de aplicação. Refletir sobre a utilidade dessa análise que, por um ato talvez muito solene, batizei de arqueologia. Ele coloca aí, então, né, essa terminologia arqueologia como o método que ele coloca, né? E é importante destacar que já nessa página aqui, 153, sempre lembrando que eu estou usando a 7ª edição da Forense Universitária, ele coloca, né, que já existem vários métodos capazes de descrever e analisar a linguagem. Então, mesmo que ele está fazendo uma história, que ele está buscando elementos aí de historicidade, Foucault também está tratando de linguagem. E ele vai colocar nas páginas seguintes a dificuldade em estabelecer esse método, em diferenciá-lo da história das ideias, que já era uma cadeira, né, que até mesmo a cadeira que ele ocupa no Collège de France posteriormente, e com isso, então, qual que seria essa diferença da arqueologia e da história das ideias? Mas antes disso, ele coloca os limites que ele trabalhou, né, como a psiquiatria, a economia política ou a história natural. Trabalhando, né, falando que agora ele está mostrando empiricamente o que ele fez, né? Então, está mostrando ali na prática essa questão. E aí ele pergunta se, na verdade, não me elogiei exatamente no espaço que se conhece bem e há muito sob o nome de história das ideias. E ele vai mostrar que há uma certa diferença do seu trabalho com a história das ideias, mas que ao mesmo tempo está lado a lado a história das ideias e a arqueologia. E às vezes ele até se coloca, né, ele dialoga com o leitor dizendo que talvez ele está sendo até presunçoso de dizer que não é somente história das ideias. E aí a gente percebe também a sua inscrição nisso que vai ser chamado de nova história. Um novo jeito de fazer a história. Não a história das continuidades, mas das descontinuidades. Ora continuidade, ora descontinuidade. Não a história que busca apenas a origem, mas a história dos elementos possíveis, de outros elementos possíveis que não da história tradicional. E aí, uma citação importante é essa da página 155, que ele vai falando, né? Não vou ler ela inteira, mas que ele fala, por um lado, ela conta a história dos elementos secundários e das margens, ou seja, a história das ideias. Não a história das ciências, mas a dos conhecimentos imperfeitos, mal fundamentados, que jamais puderam atingir ao longo de uma vida obstinada a forma da cientificidade,
história da alquimia e não da química, dos espíritos animais ou da frenologia e não da fisiologia, história dos temas atomísticos e não da física. E aí ele continua, história das filosofias obscuras que perseguem as literaturas, né? E aí ele dá uma definição bem precisa do que seria, então, a história das ideias, né? Ela se dirige a todo esse insidioso pensamento, a todo esse jogo de representações que correm anonimamente entre os homens, no interstício dos grandes monumentos discursivos, faz aparecer o solo friável sobre o qual repousam. Trata-se da disciplina das linguagens flutuantes, das obras informes, dos temas não ligados, análise das opiniões mais que do saber, dos erros mais que da verdade. Não das formas do pensamento, mas dos tipos de mentalidade. E aí depois, logo em seguida, né, que ele fala das continuidades obscuras, então ele vai falar dessa questão, né, da continuidade, da descontinuidade, né, falando que a história das ideias vai se interessar justamente por aquilo que nem sempre tinha sido interesse da história tradicional. E é um capítulo muito belíssimo que eu convido a todos à leitura para que a gente possam suscitar aí questões e reflexões e debates, porque aqui a gente entende muito bem, é aqui que a gente define o que seria a arqueologia, né? O que é a arqueologia do saber, então, para Foucault. É aqui que ele define mais ou menos, se é que se pode definir, né? E aí ele coloca assim, gênese, continuidade, totalização. Eis os grandes temas da história das ideias, através dos quais ela se liga a uma certa forma, hoje tradicional, de análise histórica. Então ele vai falar, é história que eu estou fazendo? mas não é só história, né? Tem um pouco além disso. E ele chama aqui, ele dá o nome, análise do discurso, né? Apesar de não ser analista, de não se considerar analista do discurso. Ao contrário, considera que qualquer outra forma de análise dos discursos é uma traição à própria história. Ora, a descrição arqueológica é precisamente abandono da história das ideias, recusa sistemática de seus postulados e de seus procedimentos, tentativa de fazer uma história inteiramente diferente daquilo que os homens disseram. E aí ele vai colocar, já chegando no final, é um capítulo bem curto, e por isso esse vídeo também vai ser um pouco mais curto, que há bastante diferença, né? Que há algumas diferenças entre a arqueologia e a história das ideias. E ele cita 4. Sempre lembrando dessa capacidade descritiva da arqueologia. Então, ela não procura julgar, condenar, fazer juízos de valores dos discursos, mas descrever e interpretar segundo os elementos que foram colocados nos capítulos precedentes. Então, como se dá os enunciados e enunciação, como se movimenta o sujeito discursivo, quais são as formações discursivas em jogo, como são criados os conceitos, os objetos. E aí as 4 diferenças, a primeira é que se trata de discurso. Então, ele coloca que o que interessa para o que a arqueologia busca definir é os próprios discursos, enquanto práticas que obedecem às regras. Ela não trata o discurso como documento, como signo de outra coisa, como elemento que deveria ser transparente, mas cuja opacidade importuna é preciso atravessar frequentemente para reencontrar, enfim, aí onde se mantém a parte, a profundidade do essencial. E aí ele fala que não se trata de trabalhar o discurso como documento, mas como monumento, né? Então, esse monumento histórico aí que estariam nas praças não está mais como obra apenas material, mas está nos ditos e nos não ditos, no que as pessoas falam, no que circulam seus discursos. A segunda diferença é que os discursos tratam de especificidades, né? Então, o problema da arqueologia, pelo contrário, é definir os discursos em sua especificidade, mostrar em que sentido o jogo das regras que utilizam é irredutível a qualquer outro, segui-los ao longo de suas arestas exteriores para melhor salientá-los. Então, nós vamos ter modalidades do discurso, por isso que falamos em discurso político, discurso religioso, e cada discurso vai ter a sua especificidade. Apesar que nós podemos dialogar entre campos discursivos diferentes, mas um discurso, um mesmo enunciado no campo religioso, ele é diferente no campo político.
por isso a especificidade dos discursos. Depois, a quarta é a questão das práticas discursivas, né, na questão das obras, que ele coloca, ele quebra essa sublimidade da obra, do autor, mas não um autor pessoa, não um autor como um ente, né, que autoriza ali aquela obra, aquele texto, mas o autor como um sujeito de discurso, como uma posição marcada discursivamente, né? Então ele fala que a arqueologia, ela define tipos e regras de práticas discursivas que atravessam obras individuais. Às vezes as comandam inteiramente e as dominam sem que nada lhes escape, mas às vezes também só lhes regem uma parte. A instância do sujeito criador, enquanto razão de ser de uma obra e princípio de sua unidade, lhe é estranha, né? A questão também do coletivo, do social, né? Do jogo marcado dos discursos formados socialmente, né? E aí nós já trouxemos a não opacidade, né? Aliás, a opacidade da linguagem, né? A não neutralidade, a não exatidão com que a linguagem tem. Então, está marcado nessa característica do sujeito não se definir individualmente, mas na posição que ele ocupa no discurso. E o quarto, ele vai falar a respeito, né, dessa constante reescrita, que os discursos são sempre retomados, que a reescrita é uma permanente na história das ideias também, mas principalmente aqui na arqueologia, né? É sempre preciso escavar e sempre que se escava tem ainda muito mais para se escavar, porque as coisas vão se reescrevendo. Então ele diz, não é nada além e nada diferente de uma reescrita, isto é, na forma mantida da exterioridade, uma transformação regulada do que já foi escrito. Não é o retorno ao próprio segredo da origem, é a descrição sistemática de um discurso-objeto. Então, importa aqui não buscar a origem, mas as transformações que determinado objeto, determinado discurso vai passando ao longo do tempo. Então, para finalizar essas quatro diferenças, né? Trata-se dos discursos, do discurso como formado por regras próprias. A segunda, o discurso guarda especificidade. A terceira, a obra não é individual, não há um sujeito autor individual, mas há uma posição marcada no fio do discurso. E a quarta é sempre uma reescrita, é sempre uma questão de ver as transformações desse objeto do discurso ao longo do tempo. Então, isso a gente diferencia a arqueologia da história das ideias.